Boa noite a todos, alunos do terceiro termo de Radiologia. Passaremos para vocês essas videoaulas devido à pandemia e à quarentena que estamos passando. Em virtude disso, não podemos parar com nossos estudos. E essa videoaula foi feita para esclarecer algum conteúdo que possa ou alguma dúvida que possa existir. Nós comentamos na primeira videoaula sobre a topografia da face anterior do crânio e a face lateral do crânio e face. E a segunda videoaula sobre a região cervical da coluna vertebral. A primeira parte do nosso vídeo foi utilizada e vai ser utilizada para a confecção da primeira prova de topografia óssea, que vai ser enviada pela direção da escola para vocês. A segunda parte da nossa videoaula já faz parte da nossa segunda prova. Olha, espero que vocês me desculpem por alguma falha, porque eu sou um amador nessa área e estou procurando recursos para me poder proporcionar para vocês um aprendizado correto. Qualquer dúvida que possa existir vai estar no vídeo o meu e-mail, o e-mail de vocês para poder tirar qualquer dúvida que possa existir. Eu espero que vocês façam um bom uso dessa aula, que se estudem, que apliquem na formação, na verdade, na utilização desse trabalho, para que vocês possam fazer uma prova boa e uma prova contente. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Passaremos a estudar anatomia e topografia óssea dos ossos que formam o crânio e a face, na visão anterior e na visão lateral, conforme foi combinado que nós fizéssemos essa revisão. Passaremos a falar sobre o osso frontal. O osso frontal é o osso mais superior e anterior do crânio. Entre os dois arcos superciliares encontramos a glabela, que é um ponto radiológico. Atrás da glabela está presente o seio frontal. A seguir encontramos a incisura e o forame supraorbital. E, no osso frontal, a articulação entre o osso frontal e os ossos parietais se faz através de uma sutura, uma articulação fibrosa que recebe o nome de sutura coronal. Ainda encontramos no osso frontal o processo zigomático do frontal e o processo maxilar do frontal. A cavidade orbital está localizada no terço superior da face e ela é formada por um conjunto de ossos do crânio e da face. O teto da cavidade orbital é formado pela face orbital do frontal. A parede lateral da cavidade orbital é formada pela face orbital do zigomático. O soalho é formado pela face orbital do maxilar superior. A parede medial é formada pela união da lâmina orbital do etimoide com o osso lacrimal. A parede posterior da cavidade orbital é formada pela asa maior do esfenoide e pela asa menor do esfenoide, onde está presente a fissura orbital superior e a fissura orbital superior e o canal óptico. Os ossos nasais é o primeiro osso da face, são em número de 2 e se articulam com o frontal através da sutura frontonasal. E os dois ossos nasais estão unidos pela sutura internasal. O osso zigomático irá formar o arco zigomático. Nele nós encontramos o processo frontal do zigomático, o processo maxilar do zigomático e o processo temporal do zigomático, que, juntamente com o processo maxilar do temporal, irá formar o arco zigomático. No centro desse osso está presente o forame zigomático facial. O maxilar superior irá formar o terço médio da face. Nele nós encontramos o processo frontal do maxilar e o processo zigomático do maxilar. E ainda encontramos o forame infraorbital e está presente a arcada dentária superior e os processos alveolares. No centro do maxilar superior está a cavidade nasal, onde encontramos a espinha nasal anterior. A cavidade nasal é a segunda porção condutora do sistema respiratório e ela é dividida em dois septos, septo nasal direito e septo nasal direito. Isso ocorre, septo nasal direito e septo nasal esquerdo.
Isso ocorre pela divisão formada pelos seguintes ossos: pelo vômer e pela lâmina perpendicular do etimoide. Dentro da cavidade nasal está presente as conchas nasais inferiores, as conchas nasais médias e as conchas nasais superiores, que não são vistas nesse desenho. A porção inferior da face é formada por um osso único, que é a mandíbula, onde está presente a arcada dentária inferior. Nela nós encontramos o mento, que é dividido em protuberância mental ou mentual e o tubérculo mental ou mentual. Também está presente o forame mental ou forame mentual. Ela é formada pela base da mandíbula, pelo corpo da mandíbula, pelo ângulo da mandíbula, pelo ramo da mandíbula e pela linha oblíqua. Ainda na face lateral do crânio, nós encontramos o osso parietal, o osso temporal e a asa maior do esfenoide, que se une ao parietal através de uma sutura, que recebe o nome de pitério. Passaremos a falar para vocês, a fazer essa revisão, dos ossos que formam a face lateral. Começaremos pelo frontal. Nele está presente, como nós já falamos, a glabela, a incisura e o forame supraorbital, o processo zigomático do frontal, e olha só, a união entre o frontal e o parietal se faz através de uma sutura que recebe o nome de sutura coronal. A sutura que une o parietal ao occipital recebe o nome de sutura lambidoide. O encontro dessas suturas recebe o nome de lambda, no alto o bregma, e entre a asa maior do esfenoide e o parietal recebe o nome de pitério. Ainda na face lateral do crânio está presente duas linhas ósseas que irá formar a fossa temporal, que irá alojar o músculo temporal. Ela é formada pela linha temporal superior e pela linha temporal inferior. A união do parietal com o occipital se faz através da sutura lambidoide. A parte mais posterior do osso occipital é a protuberância occipital externa. Passaremos a falar sobre o osso temporal. Ele se articula com os outros ossos do crânio através da sutura escamosa e da porção escamosa. Nessa região está presente um sulco, onde vai receber a artéria temporal média. Ainda encontramos o processo mastoide, o processo estiloide, o meato acústico externo. Do temporal irá sair uma projeção óssea que recebe o nome de processo zigomático do temporal, que irá se unir ao processo temporal do zigomático para formar o arco zigomático. Nessa região está presente a fossa mandibular e o tubérculo articular. A mandíbula, ela se articula ao osso temporal através da articulação temporomandibular. Isso se faz pelo côndilo da mandíbula, que se articula aonde? Na fossa mandibular do osso temporal. A mandíbula nós encontramos a incisura mandibular e o processo coronoide. Encontramos também o ramo da mandíbula, o ângulo, a base, o corpo e a linha oblíqua. Na mandíbula está presente a arcada dentária inferior, o forame mentual, a protuberância mentual e o tubérculo mentual. O maxilar superior, numa visão lateral, também nós vemos o que é a arcada dentária superior. E encontramos a espinha nasal anterior. E também o forame infraorbital e o forame zigomático facial. Também podemos visualizar o processo frontal do zigomático, o processo maxilar do zigomático, o processo zigomático do maxilar, o processo frontal do maxilar, o osso nasal e o osso lacrimal, onde está presente a fossa lacrimal, que irá abrigar o sacro lacrimal, que tem a função de captar o excesso de lágrima e levar até para dentro da cavidade nasal. A asa maior do esfenoide se articula com o parietal, formando através de uma sutura que recebe o nome de pitério.